Graça e paz, bom dia, boa noite, boa tarde. Eu não sei a que momento você vai estar vendo este vídeo, mas eu creio que vai ser no momento certo, na hora que você precisa de uma palavra. O Senhor vai te incomodar a parar neste vídeo, em nome de Jesus. Hoje eu estou aqui trazendo uma palavra para o teu e para o meu coração, que se encontra no livro de Jó, capítulo 1. No versículo 1 que vai dizer assim, a tradução da minha Bíblia vai dizer assim, a virtude e a tentação de perda de Jó. Aí a palavra do Senhor vai nos relatar que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era e seus gados, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e 500 jumentos de boi, e 500 jumentas. Era também muitíssimo o seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. E ia seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviava e convidava os seus irmãos e comera e bebera com eles. Sucedeu depois que, tendo decorrido o turno dos dias de seus banquetes, enviava a Jó o sacrifício e levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo os números de todos eles. Porém dizia Jó, porventura pecara meus filhos e blasfemara de Deus no seu coração, e assim o fazia Jó continuamente. E veio um dia em que os filhos de Deus vier apresentar-se perante ao Senhor. Veio também Satanás entre eles. Então o Senhor lhe disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse-lhe, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. E disse porventura, teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste de todos os bens, ele e a sua casa, e tudo quanto tens? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus gados está aumentando na terra, mas estenda tu a mão e toca-lhe em tudo o quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse-lhe o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tens está em tuas mãos, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Até aqui. Aqui nós vamos ver a história de Jó. Jó era um homem reto, íntegro e sincero, temente a Deus. E todas as vezes que seus filhos se reuniam para fazer festa, Jó, supondo que eles tinham pecado contra o Senhor, ele ele oferecia um holocausto pelos pecados dos seus filhos. E um certo dia, Satanás, ele estava passeando ao redor da terra, e quando os filhos de Deus se reuniram para prestar conta com o Senhor, Satanás também foi. Chegando lá, Deus encheu a bola de Jó, dizendo que ele era sincero, que ele era íntegro. E Satanás falou assim, lógico que ele é. Ele é tudo isso, porque o Senhor
tem abençoado, porque o Senhor tem cercado ele com todos os bens, com todas as bênçãos, e o Senhor ordenou a Satanás que ele pudesse tocar em tudo, menos na vida de Jó. E nós vamos ver no decorrer que Jó, ele perdeu seus filhos, ele perdeu seus bens, ele perdeu tudo. No final, Jó teve lepra no corpo, e naquele tempo não tinha remédio para dor. Então ele pegava um caco de telha e ia raspando. Mesmo nessa situação, Jó ele não abriu a boca para falar A ou B do Senhor. Jó ele rasgou as suas vestes, ele jogou cinza na sua cabeça, dizendo que acima da cabeça dele só Deus. Seus amigos, por sua vez, se a gente for ver no decorrer, se levantaram, apontando o dedo para Jó, dizendo que Jó tinha pecado, que Jó tinha feito isso, que Jó tinha feito aquilo. E assim é tão interessante que mesmo na dor, mesmo no sofrimento, Jó ele não abriu a boca para falar mal de Deus, porque ele conhecia um Deus todo-poderoso. Ele conhecia a fidelidade de Deus para com ele. E muitas das vezes nós estamos passando pelo vale, pela dor. Muitas das vezes nós perdemos nossos entes queridos, nós nos revoltamos contra Deus, nós abrimos a nossa boca para blasfemar contra Deus, aleluias. Perdemos o emprego, começamos a questionar o porquê que Deus permitiu que perdesse o emprego. Se você perde tudo, você abre a sua boca para murmurar, para maldizer a Deus. Jó, ele perdeu tudo, mas ele se manteve na essência, porque Jó conhecia um Deus todo-poderoso. Ele não conhecia um Deus por conhecer, mas ele teve uma experiência com Deus. Mesmo nos momentos difíceis, ele abria a boca dele e ele conversava com Deus. E o Senhor sempre falava com ele. Eu e você, quando nós passamos por situações, nós começamos a, como eu costumo dizer, ter ataque de pelanca. Não quero mais saber de Deus, estou de mal de Deus, não vou mais para a igreja, não vou fazer mais nada. Só que quando nós nos afastamos da presença do Senhor, Satanás ele está passeando ao redor da terra. Se ele encontra a sua casa vazia, sem habitação, ele vai entrar na tua casa e vai trazer centenas de demônios para morar na sua casa. Aquilo que estava ruim vai ficar pior. É tão interessante que nós, quando passamos por situações com Deus, nós sofremos. Mas nós temos a convicção que Deus está conosco, aleluias. E nós olhamos muito para o X da questão e esquecemos de olhar para o alto. Porque o nosso socorro vem do alto, o nosso socorro vem de Deus. Homem nenhum não pode te socorrer, homem nenhum não pode fazer nada por ti. A gente vê aqui dentro da palavra que os amigos de Jó, tentando consolar Jó, estavam induzindo a ele a falar mal de Deus, porque eles estavam falando que Jó tinha pecado contra o Senhor. Que isso aconteceu porque Jó tinha dado brecha. Mas isso aconteceu porque Deus tinha um propósito na vida de Jó. Aleluias. Eu creio. Como Deus, ele conhece tudo. Ele sabe de tudo. Nada acontece sem a permissão de Deus.
Deus sabia quem era Jó. Só que ele precisava que Satanás soubesse quem era o servo que ele ia mexer. Satanás pensou que ia envergonhar Jó. Falou, agora eu acabo com a vida de Jó, eu vou mostrar para Deus que Jó é tudo isso porque ele tem abençoado. Mas Jó se manteve íntegro. E esse é tão interessante que quando nós nos mantemos íntegro na presença do Senhor, chorando, porque quando nós decidimos andar com o Senhor, abrir mão das velhas coisas, nascer de novo, a gente vai passar por situações, vamos, porque nós somos homens de carne e osso, nós não somos super-homens nem super-mulher, não. Nós vamos passar. Se Jesus Cristo esteve aqui na terra, passou por várias situações, até foi crucificado por amor de mim e ti. Por que que eu e você estamos aqui na terra, que dizemos que servimos ao Deus Todo-Poderoso, se nós vamos passar ileso? Não, meus amados, não. Nós vamos passar, nós vamos ter tribulação, vamos. Vamos sair de uma e entrar em outras? Vamos. Porque nós precisamos ter testemunhos do agir de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos ser tratados por Deus para que outras vidas sejam alcançadas. Tudo nessa vida tem um propósito por Deus. Só que nós não entendemos no momento que nós estamos passando pelo processo, pelo deserto, pelo vale. Nós só vamos entender qual é o propósito quando nós atravessamos este vale e nós entramos na terra que mana leite e mel. Quando o Senhor tirou o povo do Egito, eles passaram pelo deserto para ser tratados, para ser transformados, para ser lapidados. Por que eu e você não? Nós não somos diferentes não, meu amor. Nós somos pecadores, somos comedores de arroz e feijão. Nós precisamos ser tratados constantemente. Jesus Cristo veio, se fez homem, se fez maldito por amor de mim e de ti. Ele não precisava provar nada para ninguém, mas ele veio. Ele veio trazer palavras de cura, ele veio trazer palavras de salvação, de restauração, de libertação, para que eu e você hoje pudéssemos estar diante da presença do Senhor. Antes o povo precisava de sacerdote para chegar no Santo dos Santos e falar com Deus. Hoje, quando Jesus foi crucificado naquela cruz do Calvário, o véu se abriu de cima a baixo, nos dando acesso a entrar no Santo dos Santos e falar com o Senhor. Nós podemos falar com o Senhor a qualquer momento, a qualquer dor, até mesmo na alegria podemos falar com o Senhor, glorificar este Deus maravilhoso, louvá-lo por tudo que Ele tem feito sobre as nossas vidas. Mas nós só queremos saber de Deus quando tudo está bem. Mas quando chega o dia mau, nós não queremos saber de Deus. Nós queremos virar as costas para Deus. E nós temos o exemplo de Jó. É ser tão interessante que quem era Jó? Deus descreve Jó. Jó era reto, sincero, íntegro e se desviava do mal, temente a Deus. Será que eu e você somos assim? Ou nós preferimos estar fazendo tudo aquilo que nos separa da presença do Senhor? Aleluias, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Nós temos que nos posicionar para que nós possamos viver
aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Quem era Jó? Sincero, reto, temente a Deus e desviava do mal. Aí nós vamos ver que o significado de reto: integridade de caráter, justiça, lealdade, sincero na sua procedência, justo, implacável e direto, temente a Deus. Jó, ele temia a Deus, é o princípio da sabedoria. Jó acreditava em um Deus invisível. Jó desviava do mal. Jó não somente tinha aversão ao pecado, como também fugia do mal. Você tem aversão ao pecado? Você foge do mal? Sincero. Jó, ele sempre preferia a verdade, por mais que ele doía. Ele sempre estava ali. Nós que servimos ao Senhor, por que nós passamos por momentos difíceis? Para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado através das nossas vidas. Não tem porquê, mas tem propósito. Todo justo, todo aquele que confessa que o Senhor é o Senhor e Salvador da tua vida, vai passar por situações. Se nós que declaramos que somos servos do Senhor, que Ele é o único Senhor suficiente na nossa vida, se a gente não passar por situações, não tem graça servir a este evangelho. Nós vamos ver Saulo. Saulo, ele teve um encontro com Deus, ele perseguia os judeus, ele teve um encontro. Quando ele teve um encontro, ele foi transformado no apóstolo Paulo. Tudo que ele fazia com os judeus, as pessoas começaram a fazer com ele. Ele começou a provar do seu próprio veneno. Mas mesmo assim, ele sabia quem era Deus. Porque antes ele conhecia um Deus só de letra. Ele não teve comunhão com o Senhor. Ele não teve revelação do Espírito de Deus. Mas quando ele teve esta revelação, a vida dele foi transformada. E o Senhor, ele quer transformar a tua vida. O Senhor, ele quer transformar a tua história, a tua casa, a tua família. Depende de você. Se levante como Jó. Não olhe para a situação, mas olha para o teu Deus. Porque Ele é um Deus poderoso, um Deus fiel, um Deus tremendo que pode mudar a história da tua vida. Não importa o tempo que vai passar essa situação, mas creia que Ele é fiel e justo para mudar a história da tua vida. Aleluias. Vários homens e mulheres passaram por situações, mas venceram, porque creram que só em Deus há salvação. Satanás veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Quem você escolhe a seguir? A Satanás ou a Jesus? Você vai andar com Satanás? Você vai passar também por situações, porque Satanás, ele pega uma brechinha, o pecado, ele entra e ele destrói a tua vida, a tua casa, a tua família. Mas Jesus não, ele bate na porta. Se você abrir a porta do teu coração, da tua casa, ele entra, ele faz morada, ele começa a colocar tudo em ordem. Tudo aquilo que tá bagunçado, tudo aquilo que tá vamos dizer o português claro, uma zona, ele começa a organizar, área por área,
setor por setor, mas depende de mim e de você permitir que ele entre e mude a história da tua vida, que você comece a buscar a presença do Senhor através da leitura da palavra, através de louvores, através de oração. Quando nós oramos, o louvor quebra as cadeias. O louvor traz cura, o louvor traz restauração, o louvor traz mudanças para as nossas vidas. E quando nós oramos, nós atraímos a atenção do Senhor para as situações que nós estamos passando. Muitas das vezes vai falar assim, Graça, mas eu não sei orar. Abre um salmo, começa a ler o salmo. Porque o salmo é adoração ao Senhor. O salmo é o louvor. O salmo tem salmos de guerra, tem salmo que vai dizer, Senhor, eu pequei, me ajuda. O salmo tem tudo aquilo que nós precisamos. Tem salmos de gratidão ao Senhor. Então, quando nós começamos a ler a palavra, declarar a palavra sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, nós começamos a viver um divisor de águas. E o Senhor, Ele quer entrar na tua vida e trazer esse divisor de águas para a tua vida em nome de Jesus. Se posicione como Jó. Glorifique ao Deus Todo-Poderoso. Tá difícil, tá? Mas comece a louvar ao Senhor, comece a agradecer, fala, Senhor, eu não sei como é que vai terminar essa situação, eu não sei o que vai acontecer, Senhor, mas eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, Pai, por este dia, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estar passando por essa situação, porque nós precisamos ter testemunhos para que outras vidas sejam alcançadas. Muitas das vezes nós vencemos uma situação, mas lá na frente o Senhor coloca pessoas que estão passando pela mesma situação. E nós temos como chegar na pessoa e falar, creia. Como o Senhor fez na minha vida, Ele vai fazer na tua vida. Aleluia, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Continua firme, você não está sozinha, nós estamos aí, o corpo sará corpo. Vamos começar a orar pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos, para que haja paz em nós, para que haja paz ao redor de nós, aleluias. E nós vemos a nossa família ser transformada, vermos as coisas sendo transformadas. O Senhor está de braços abertos, pronto para nos abençoar. Mas depende do meu posicionamento, do teu posicionamento. Qual é o posicionamento que você vai ter? A esposa de Jó vira para Jó e fala, Jó, amaldiçoe seu Deus e morre. Aleluias. E ele fala, mulher, fica quieta. Como você fala como uma mulher insensata, pois o bem que Deus te deu, você quis, você aceitou. Agora o mal do Senhor você não quer. Que é isso? Ia ser tão interessante que Jó, ele se manteve reto, ele se manteve íntegro. E lá em Jó 42, ele vai declarar com a sua própria boca. Aleluias. Jó 42, versículo 2 vai dizer assim. O título vai dizer assim, Jó humilha-se perante Deus e dar-lhe a glória. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que diz que tu, que sem conhecimento, encobre o conselho? Pois isso falei do que não entendia, coisa que para mim era maravilhosíssima
e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falei, eu te perguntei, e tu ensina-me como ouvir, dos meus ouvidos ouvi, mas agora vem os meus olhos, por isso me, me abomina e me arrependo do pó e nas cinzas. Jó, ele só conhecia Deus de ouvir falar, mas por conhecer de ouvir falar, ele tinha uma fé nesse Deus que ele ouvia falar. Mas quando ele passou por este processo, aqui no Jó 42, ele vai dizer que antes ele ouvia falar, ele só conhecia de ouvir falar. Mas agora os olhos dele viu a Deus. Isso é tão interessante que em Jó tem período que Jó fala, Deus responde, os amigos de Jó fala, Deus responde. E é assim comigo e com você. Deus, ele quer ouvir a nossa voz. Deus, ele quer falar conosco. Deus, ele tem ansiedade para falar comigo e contigo. Mas nós preferimos abrir o nosso coração para pessoas que não podem nos ajudar. Que quando chegar até ti esta palavra, que você possa entender que Deus, ele quer ser seu amigo. Ele não é nosso inimigo. Ele não é um Deus que castiga. Ele é um Deus de amor. Como eu posso dizer que você está passando por essa situação e Deus é Deus de amor? Ele é Deus de amor. Mas tudo nessa vida tem consequência. Os meus atos têm consequência. Ele vai perdoar os meus pecados, vai. Mas as consequências eu vou ter que passar por elas. Tem situações que eu vou ter que passar por elas. Independente de eu estar andando com o Senhor ou não, eu vou passar por ela. Mas eu vou passar convicto que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Agindo Deus, quem impedirá? Aleluias. Receba essa palavra no teu espírito. Que aonde chegar o som da minha voz, que haja cura, que haja libertação, que haja restauração, que a doce presença do Espírito possa invadir a tua casa, a tua vida, a tua família.